Boa tarde, tudo bem, pessoal? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, professor César Robério, seu professor de História, direto para toda a galáxia janaína. Estamos aqui transmitindo, mais uma aula do Programa de Mediação Tecnológica da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, tá certo? E hoje nós estamos falando sobre um assunto muito interessante, que é sobre o renascimento. Os renascimentos, porque renascimento, galera, não é singular, sabia? É plural. Nós temos o renascimento artístico, o renascimento científico, o renascimento urbano e o renascimento comercial. Tá legal? Então, é algo que, você comparando com a Idade Média, nessa transição para a Idade Moderna, tá certo? É bem verdade, até nós comentamos isso na aula passada, que esse termo renascimento, ele chega a ser questionado nos dias de hoje. Por exemplo, renascimento urbano, não são as cidades que renasceram, porque elas não desapareceram, não deixaram de existir, elas caíram em declínio, durante a Alta Idade Média, por conta do processo de ruralização da economia. Tá legal? E aí, passaram a ter importância, porque o comércio ele foi reativado. Da mesma forma, desapareceu o comércio na Idade Média? Não, ele entrou em declínio e depois ele... Então não seria bem adequado, digamos assim, o termo renascimento, porque pode dar a entender que se trata de algo que desapareceu e que renasceu, surgiu de novo. E não é assim, tá legal? Mas aí você diz assim, professor, e por quê? Porque nós utilizamos esse termo ainda. Utilizamos, meu irmão, minha irmã, por conta da tradição. É assim que é contemplado nos livros didáticos, nas provas. Então, entendamos o conceito, façamos os nossos questionamentos e vamos em frente, Por exemplo, nós estamos comentando uma série de autores, de obras clássicas da literatura universal, como é o caso desse holandês, o Erasmo de Roterdã. Na aula anterior, nós vimos que o Renascimento surgiu na Itália, mas não ficou restrito à Itália. O Renascimento ele se expandiu. Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, exatamente, na Holanda, como foi o caso do Erasmo de Roterdã, esse cara que nasceu em 1466, o Erasmo de Roterdã, e faleceu em 1536, ou seja, olha que coisa curiosa, ele é alguém que ele vai pegar o final do século XV e o início do século XVI. Lembra que nós falamos há pouco? Transição da Idade Média para a Idade Moderna. Convencionou-se estabelecer, didaticamente, o ano de 1453 como o final da Idade Média, que quando marca a queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, tá certo? E o Erasmo de Roterdã, ele é um homem desse tempo, tá? Porque é nesse ponto aqui, pessoal, que a história vai dialogar com a literatura, entendeu? Naquilo que nós chamamos de interdisciplinariedade, que essa é a lógica do Enem. Você que se prepara para fazer a prova do Enem, então fica ligado nesse lance aí, de fazer essas conexões, de fazer essas ligações, tá certo? Olha aí, olha o Erasmo de Roterdã, ele vai viver essa transição, do final do século XV para o início do século XVI. O cara era escritor, era teólogo holandês, autor do Elogio da Loucura. Ó, na aula anterior nós falamos na Divina Comédia, do Dante Alighieri, que a princípio só tinha comédia, mas aí acharam mais conveniente acrescentar o divino antes, porque era uma obra monumental, do italiano Dante Alighieri, e que não era uma comédia. Nós comentamos isso na aula anterior, dá lá uma olhadinha, rever, porque fica disponível as aulas na plataforma do canal Educação. O Erasmo de Roterdã, por sua vez, nesse livro Elogio da Loucura, ele vai trabalhar esse tema, a loucura, como algo assim, que não deveria ser algo, digamos assim, condenável, indesejado, Poderia até, fazendo aqui um jogo de palavras, com a obra do Dante Alighieri, com a obra do Erasmo de Roterdã, seria tipo assim, a divina loucura, a abençoada loucura, que em muitos momentos
né, é até bem-vinda, né? Ok? E sempre um questionamento, como por exemplo, questionamento de quem? Da igreja. A França, nós vamos ter o François de Rabelais, na mesma forma, né, como Erasmo de Roterdã, é alguém que viveu essa transição do século XV para o século XVI. Eu sempre uso, assim como referência à história do Brasil, né, algumas datas da história do nosso país, para que nós possamos nos situar no tempo. Por exemplo, o nosso amigo François de Rabelais, observe que ele viveu aí nessa transição do século XV para o século XVI, mas quando ele faleceu, estava apenas com 53 anos, gente, que os portugueses tinham chegado ao Brasil. Saca só, relativamente recente. Opa, você está entendendo? E como é que estava na Europa? A Europa estava em ebulição, não é? Estava. Você tinha ali o quê? Além da reforma, o renascimento artístico, científico, nós tivemos também a reforma religiosa, assunto para outra aula. Só estou querendo chamar a sua atenção, né, para as transformações pelas quais a Europa estava passando, tá certo? Então, assim, um escritor que é padre, ele vai estar, no caso dele, que escreveu, um dos clássicos da obra dele é Pantagruel e Gargantua, são dois gigantes, né, que ele vai procurar retratar os dilemas, né, os dilemas da humanidade e, de certa forma, alguns questionamentos em relação à Igreja Católica. A Igreja, naquela época, começa a ser muito questionada em relação às práticas dos membros do clero, né, em relação a alguns valores que elas vinham perpetuando, cultivando, e aí veja que, quando parte de um padre, aí a situação fica assim, mais delicada, né? Por quê? Porque naquela época, ao contrário de hoje, para vocês verem como é que a igreja ela tinha assim, muito poder, né? Sobretudo durante a Idade Média, e aos poucos vai declinando, mas ainda com muitos poderes, nessa fase aí do século XVI, XVII, que para publicar um livro, era preciso submeter ao crivo, né, de um membro do alto clero. Você está entendendo? Então, não é como hoje, o cara escreve um livro, procura uma gráfica, quanto é que é? Imprime aí, pá, puf, aí começa a tirar as cópias. Não, opa, naquela época, o livro, os originais, eram encaminhados para um membro do alto clero, que fazia a leitura, e depois, se ele achasse conveniente ser impresso, ele dizia, autorizo a impressão. Pá, e mandava para a gráfica. Inclusive, na própria capa, na contracapa do livro, né, nas primeiras páginas lá, já tinha esse texto bem claro. Este livro está sendo impresso com autorização eclesiástica de Dom, aí citava o nome, tá? Não era tão somente assim chegar, não bastava ter o dinheiro. Você não bastava ter o dinheiro para imprimir um livro, você tinha que obter a autorização eclesiástica, né? Aconteceu, inclusive, de alguns casos, de alguns livros que foram impressos com autorização eclesiástica, que passou despercebido, ou como o povo diz, passou batido, né? A autoridade eclesiástica não percebeu, não identificou, né? aquela ideia, aquele conceito, aquela explicação, e depois recolhe a autorização para recolher os livros, aí uma confusão danada, tá certo? Luís de Camões, esse aqui já está mais próximo do Brasil, né? Por quê? Porque ele é português. Luís de Camões, 1524 a 1580. Viveu no século XVI, né? Teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. Você já deve ter ouvido falar. Você já deve ter, inclusive, estudado nas aulas de literatura, né, sobre a obra de Luís de Camões. Tá certo? É um dos expoentes, né, do Renascimento em Portugal. E aqui, meus queridos, minhas queridas alunos, queridas alunas, a história vai andar de mãos dadas com a literatura e não pode se separar, não. Porque da mesma forma que o professor de história, né, ele se apega, ele faz referência, né, ele ilustra, né, o seu comentário sobre determinado período histórico, né, se apegando
ancorando, né, nas obras literárias. Da mesma forma, o colega, né, o professor de literatura, a professora de literatura, não vai trabalhar só as escolas literárias isoladas no vácuo, não. É preciso levar em consideração o contexto histórico, né, aquela conjuntura, aquele momento, quais eram os valores naquela época. Tá? Você quer conhecer o Rio de Janeiro do século XIX? Aí tem que ler Machado de Assis. Quer entender o Machado de Assis, tem que saber o que estava rolando em termos de política e economia no século XIX. Aí é uma via de mão dupla. Nesse sentido, o Camões, ele irá viver, né, num momento em que Portugal está conquistando, né, terras, né, navegando, né, era uma conquista atrás da outra, gente, tá certo? Então, Portugal e Espanha, naquela época, eram as duas maiores potências, as nações ibéricas, por conta dos seus vastos impérios. Interessante, né? Quem te viu e quem te vê. Você, olhando hoje para a Europa, é como se fosse ali os primos pobres, né? Portugal, Espanha. Lógico, bem mais avançado, evoluído, desenvolvido do que países latino-americanos e africanos. Mas, quando comparamos aí Portugal e Espanha com a Alemanha, com a Inglaterra e com a França, essa coisa, tipo assim, o primo pobre ali, né, da família, enfim. Mas Portugal e Espanha tiveram vastos impérios, né, e foram declinando, né, foram perdendo as colônias, se tornando independentes, administraram mal, né, as riquezas desse vasto império, de tal maneira que, na sequência, nós vamos ter outras nações que vão surgir como potências, como é o caso da Inglaterra, né, sobretudo no século XVIII, com a sua Revolução Industrial, e depois os Estados Unidos. Né? Estados Unidos, ali logo após a Primeira Guerra Mundial, né, em 1918, e se consolidou com o término da Segunda Guerra em 1945. E nesse exato momento que essa aula está acontecendo, outras nações estão também se habilitando a serem essas potências do século XXI. Tem a China, tem a Índia, a África do Sul. O próprio Brasil poderia ser, né? Com o potencial que nós temos de riquezas naturais, enfim. Né? São países que são bastante extensos, que têm potencialidades e que, se houver alguns ajustes, pode, quem sabe, se projetarem, né, a nível até mundial. No momento, a China tem conseguido demarcar um grande espaço, né? Então, está aí os Lusíadas. Vai coincidir, né, a obra do Camões, né, exatamente com esse momento da expansão marítima portuguesa, de muitas conquistas. Então, ele vai enaltecendo os feitos, né, dos navegadores portugueses. Lá na frente vai vir um outro grande, né, da literatura portuguesa, Fernando Pessoa, né, também vai tratar, né, desse tema, da expansão marítima, assunto para outras aulas. E da Inglaterra, não veio ninguém não? Opa, respeite o William Shakespeare. Olha só, o cara que nasceu em 1564 e faleceu em 1616. Vai pegar o finalzinho do século XVI, né, e o começo do século XVII. É considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. É interessante, pessoal, que na aula do primeiro ano de manhã, alguém perguntou se Camões, agora me lembrei porque vi aqui o slide, se Camões podia ser considerado o maior, né, dos autores renascentistas. Assim, olha, muito delicado considerar qualquer um deles como o maior. Ficaria mais adequado, né, mais justo, né, prudente, dizemos que é, no caso do Shakespeare, um dos maiores, porque todos foram maiores, né? Por quê, gente? Porque esses caras já morreram, mas a obra deles permaneceram. Hoje ainda continua sendo lida, estudada, né? Dando origem a outras manifestações artísticas, como, por exemplo, Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Dá origem a peças de teatro, filmes, séries de televisão,
Então, é um negócio interessante, porque foi bem elaborado, foi muito criativo. E o que ele vai fazer? Porque o Shakespeare ele vai abordar em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais e políticas. Escreveu comédias, tragédias, como Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera, Domada, Otelo, e vários outros, como Hamlet, que não está aí, né? Também é obra da lavra, né? Do renascentista Shakespeare. Meus queridos, por exemplo, Romeu e Julieta, né? Um drama humano, um casal de jovens, um rapaz e uma moça, né? Que se apaixonaram e as famílias eram rivais, um amor proibido, né, tal. E aí você vê que uma história escrita há 400 anos atrás, né, você ainda, com toda a tecnologia de internet, essa parafernália toda, mas você não precisa mexer muito o juízo não, para encontrar algum casal, um rapaz, uma moça, sei lá, ou outros casais, né, de acordo com a configuração contemporânea de casais, digamos assim, que há uma série de proibições, né, em relação a esse relacionamento, pois o renascentista William Shakespeare trabalhou isso. Meus queridos, as temáticas que esses caras vão trabalhar, ela vai exatamente ir de encontro àquela temática medieval, né, que só trabalhava temas religiosos, bíblicos, né, que acabavam andando nessa outra direção, tá? Então vejam vocês que o que é que faz com que uma obra seja um clássico? É quando extrapola tanto a questão do espaço, do tempo, ou seja, a obra de Camões é tão grandiosa, e do Shakespeare, né, de todos eles outros, Erasmo de Roterdã, né, que é Dante Alighieri, obras eram tão vigorosas que não tinha como ficar restrita só ao país que eles nasceram e viveram, não. Como também não podiam ficar restritas tão somente ao século em que eles viveram também, não. Né? Por isso que se enquadra nesse conceito de obra clássica, porque extrapola tanto os limites espaciais, territoriais, como os limites cronológicos, né? É algo perene, duradouro, né? Ora, mas, comparado aí com a música, quantas músicas que você escuta, que eu escuto, tá bombando, como a galera fala hoje, mas, meu querido, daqui a um mês, ou até menos, desaparece, ninguém escuta mais, porque não tinha consistência, né? Não tinha substância, entendeu? Enquanto isso, tem outras músicas aí que estão circulando há muito mais tempo. O Michel de Montaigne, escritor e filósofo francês, autor de ensaios, também um homem do século XVI, ele vai trabalhar o princípio da verdade, também vai entrar em choque com a Igreja Católica, que na época ainda não tinha se adaptado a essas mudanças, porque quando se mexe com poder, pessoal, quando se questiona poderes consolidados, sempre tem uma reação. Ele mesmo dizia, Montaigne, que toda ideia original, ela era perigosa, ela trazia reações, não era aceita, entendeu? E que isso era algo natural, né? Algo que na Idade Média não era assim tão tranquilo e tão pacífico, não. Então, Michel de Montaigne, né, filósofo francês. Miguel de Cervantes, a Espanha. E a Espanha também contribuiu, né, com essa obra clássica, magistral do Miguel de Cervantes. Né? Miguel de Cervantes, ele que nasceu em 1547, faleceu também em 1616, é espanhol. E o clássico que ele escreveu, Dom Quixote, uma crítica contundente à cavalaria medieval. Observe, era um mundo que estava em decadência e outro mundo que estava se consolidando. Qual era o mundo que estava em decadência? O mundo medieval. O mundo do feudalismo, dos senhores feudais, da cultura teocêntrica, da economia de subsistência, entendido? Aquele mundo em que as pessoas não eram estimuladas a demarcar características individuais,
Tanto é que se vestiam quase que todos iguais, né? Quando um escultor fazia uma obra, um pintor pintava um quadro na Idade Média, ele não colocava seu nome, porque isso era visto assim como uma arrogância. Porque se ele pintou aquele quadro, se ele é um artista, ele nada mais era do que um instrumento nas mãos de Deus. Tá legal? Aí lá vem os renascentistas e dizem, não, peraí, não, tudo bem, Deus existe, né? Mas esse talento eu tenho também, mesmo com a expressão divina, não vou me incomodar, creio que Deus não vai se incomodar se eu colocar minha assinatura aqui no canto da obra. Você está entendendo? E aí, meus queridos, o Miguel de Cervantes, ele vai fazer uma crítica, né, muito contundente, como está colocado na tela, em relação à cavalaria, que é uma instituição medieval, que estava em declínio, né, na Baixa Idade Média. Tá legal? Então, quando ele lançar a obra dele, se você for dizer assim, professor, mas peraí, a Idade Média não tinha acabado? É 1543? Meu querido, mas você está assim muito preso a esses marcos cronológicos que são mais didáticos, né? Isso não é uma coisa rígida. Olha, a Idade Média termina em 1453, com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Não, o mundo medieval ele vai ainda declinando aos poucos. Não é assim, no estalar de dedos, não tem como ser, né? Então, assim, a cavalaria ainda existia, estava em declínio, e o Miguel de Cervantes faz uma crítica. Coloca lá o Don Quixote, um cavaleiro, né, acompanhado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza. Ele, quando viu os moinhos de vento, ele entendia, na mente dele, alucinada, era como se fossem dragões. O Sancho Panza dizia, meu chefe, isso é um moinho de vento, né? Mas sempre fiel, sempre do lado dele. Então, são os dilemas da humanidade. O Don Quixote agindo muito mais pela emoção, né? E o Sancho Panza ali pela razão. São dilemas que eu, que você, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E é um dilema da humanidade, que é independente do país, independente do continente, independente do século. Por isso que é um clássico, volto a repetir. Tá certo? Miguel de Cervantes com o seu Don Quixote. Aliás, é curioso, mas se a obra do Nicolau Maquiavel, o príncipe, deu origem àquele adjetivo pejorativo, que é maquiavélico, repito, se alguém lhe chamar de maquiavélico, pode ter certeza, não está lhe elogiando, não. Está dizendo que você, o cara não é escrupuloso, não é escrupulosa, né? Fulano tal é maquiavélico. Você nota até pela entonação, entendeu? É porque o Maquiavel foi muito duro, né? Assim, ele disse que, olha, há quem diga até que o Maquiavel não era maquiavélico, né, no sentido que utilizamos o termo hoje. E aí, galera, ele disse, não, eu estudei a humanidade, como é que o ser humano reage quando está diante do poder, é desse jeito. Não vão me crucificar por isso, não. Do mesmo jeito, tem um outro adjetivo também, que é o quixotesco, uma referência aí, uma alusão esse cavaleiro errante, ao Don Quixote, né? Don Quixote de La Mancha, né? Que lutava contra os moinhos de vento. Então, você deve, provavelmente, ter se deparado com um termo desse. Em relação a alguma pessoa que está envolvido com algum trabalho, né, que a meta para ser atingida está além das possibilidades dele, né, das condições dele. Olha, isso é um trabalho quixotesco, entendeu? Não vai conseguir. Você está entendendo? Então, para que você compreenda qual é o sentido do termo quixotesco, há necessidade de você fazer uma referência à obra clássica de Miguel de Cervantes, né? O espanhol Miguel de Cervantes, autor de Don Quixote. Legal? Beleza? E agora, saindo do renascimento literário, vamos para o renascimento artístico, né? Leonardo da Vinci, olha essa obra clássica, muito conhecida, a Mona Lisa. Olha o ano, 1503. Comparando com o Brasil, os portugueses tinham acabado de chegar. Ainda estavam descendo das caravelas, não tinham nem descido direito ainda. Então, Leonardo da Vinci, esse cara que pintou Mona Lisa, ele era um pintor? Não, só... Não, calma, que eu ia completar a frase. Ele não era somente pintor. Por quê? Porque o homem do Renascimento, né, todo aquele perfil dos valores renascentistas, ele não se conformava em ser somente apenas uma coisa, né? Não é somente pintor. Matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor,
e pintou em muitas coisas que nem comportam nesse slide. Por quê? Porque o Leonardo da Vinci, pessoal, inclusive, dominava várias ciências, né, como está posto, e ele é considerado assim um gênio absoluto. Ainda hoje tem pessoas que debatem se neste planeta ainda surgiu uma outra criatura, né, que se igualasse a ele, né, em termos de conhecimento, né, muito vasto. Né. O homem inventou, homem desse, existem os desenhos dele, né, todos aqueles projetos dele. Ele chegou a esboçar um projeto de paraquedas, né, de helicóptero, de tanque de guerra, entendeu? Rapaz, era um gênio, né? Um gênio, entendeu? Um dia desse um maluco entrou no Louvre, né? No museu lá em Paris, na França, né? Jogou algo aí no quadro valiosíssimo, né? Esse é um patrimônio da humanidade, não pertence mais nem só aos franceses, né? Então, pessoal, a Mona Lisa e a Última Ceia são as suas obras-primas, mas vocês estão observando a anatomia, está bem ali? Eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque os renascentistas, eles eram assim, muito comprometidos em retratar com fidedignidade, né, as pessoas, né, os prédios. Então, eles chegavam a fazer estudos de anatomia, dissecar cadáveres, algo que naquela época era proibido pela Igreja Católica, porque estaria profanando, né, o sono eterno daqueles cadáveres. Né? Nesse exato momento que está acontecendo essa aula, tem universidade no mundo inteiro, alunos na área de saúde, né, de enfermagem, medicina, fisioterapia, odontologia, estão lá dissecando cadáveres. É bem verdade que hoje já tem até as peças anatômicas artificiais, mas ainda tem algumas universidades que usam mesmo um braço, uma perna, né, de cadáveres, né? Às vezes até de indigentes, pessoas que a família não procura, enfim, a universidade solicita para um trabalho científico, obviamente, né? Aí o Maquiavel, o Leonardo da Vinci, você sabe porque falou no cadáver, não, o Leonardo da Vinci, ele adquiria esses cadáveres, então, reservadamente. Você pode até dizer, professor, isso é muito sinistro, é muito macabro. Não, mas é em nome da arte, em nome da ciência. Ele queria ver as articulações, os músculos, as veias, as cartilagens, para quando fosse pintar um quadro que você está vendo aí na sua tela, aí imagine a quantidade de cadáveres que o Leonardo da Vinci não teve que estudar, que dissecar, para ele procurar ser o mais fidedigno possível em relação às proporções, em relação à questão, né, da musculatura, em relação, né, da face, do corpo, ok? Isso não só o Leonardo da Vinci, não, os outros. Olha essa obra, Rafael Sanzio. Rafael Sanzio foi um dos mestres da pintura e famoso por saber transmitir seus sentimentos delicados através de suas imagens de Nossa Senhora. Uma das suas obras mais perfeitas é a Madonna do Prado. Trouxe para a aula, não a Madonna do Prado, mas a Escola de Atenas, que ele pintou de 1509 a 1511, né, que faz referência à arte clássica. E aí chama a sua atenção para 4 pontos. Primeiro, referência à arte clássica como? Ora, referência à arte clássica porque Escola de Atenas. Arte clássica é cultura greco-romana. Então está aqui, Atenas. Segundo, chama a sua atenção para, pessoal, para o realismo desse quadro, né? Então veja que as pessoas, o local, né, as roupas, você pode até depois no PDF ampliar, você fazer o download. Eu pesquisei na internet, Escola de Atenas, né, obra do Rafael Sanzio. Então você vê a questão da busca, né, de representar com fidelidade as pessoas, o local e tudo. Terceiro, chama sua atenção para como que ele trabalha bem a luz. Né? Olha só, algumas áreas do quadro são mais iluminadas, outras ficam assim na penumbra. O pintor da Idade Média, ele não tinha essa preocupação não. Né? Então aqui o Rafael Sanzio, ele imagina de onde vem a luz, como é que ela vai tocar nas pessoas, como é que ela vai tocar exatamente em objetos, no próprio prédio. E, por último, chama a sua atenção para a perspectiva, o uso da perspectiva, a noção de profundidade. Ele adotava um ponto de fuga e utilizava cálculos matemáticos, pessoal. Né? Não é só chegar com um pincel e começar a pintar, não. Eita, eu danifiquei toda a obra do Rafael Sanzio aí, né? Vou até apagar, que isso aqui é uma heresia, né? Fazer isso com a obra,
Mas só para que você tivesse uma ideia do que eu estava falando. Meu Deus do céu, o homem deve ter se remexido no túmulo, né? Depois que eu fiz isso com o quadro dele. Mil perdões ao Rafael Santos. Mas para que vocês entendessem, né? O que está implícito, né? O que está nas entrelinhas, e que vocês apurem também o olhar, porque vocês vão fazer a prova do Enem, e o Enem trabalha muito com imagens, com quadro, com pinturas, com fotografias, com charges. Então você tem que treinar o olhar, tá bom? Mas vamos lá, vamos em frente. E o grande mestre, Michelangelo, artista italiano, cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pintor, assim como Leonardo da Vinci, né, ele também foi escultor. Né? Em suas obras destacam-se a Pietà, a Nossa Senhora, segurando ali a criança, né, Jesus, Davi, estátua imensa, enorme, de mármore, busca a perfeição, a criação de Adão e o juízo final. Também foi responsável por pintar o teto da Capela Sixtina, né? Que inclusive tem até uma imagem no slide anterior, porque além de exigir muito do esforço criativo, né, artístico do Michelangelo, com certeza exigiu muito também da coluna dele, porque para pintar um teto, meu irmão, pelo amor de Deus, então esse homem deve ter saído arrebentado, né, com dores no corpo, em todo lugar, porque é o teto, né, e está lá, ainda bem, não sei como é que ele ficou não, mas a obra está perfeita. Eu queria até sugerir, ao terminar essa aula, pesquisa na internet, né, passeio virtual pela Capela Sixtina. Então, na época da pandemia, surgiu muito isso. Em vários museus fecharam as portas para evitar a aglomeração, lembra? E aí surgiram esses passeios virtuais. Através de um equipamento ultramoderno, eles fotografavam, fotografavam o prédio, as obras de arte, e permitia você, com o mouse, você vai lá, vai em frente, para a esquerda, para a direita, sobe, baixa. Então, cria uma sensação que você estivesse dentro daquele museu, dentro da Capela Sixtina, tá bom? Olha aí o momento da criação, olha, veja só, não chega nem a tocar, é muito delicado. É uma das cenas mais reproduzidas também. Olha, Deus e Adão, né, o homem ali sendo criado. E observe, uma outra curiosidade, teve um cara que elaborou uma tese que essas obras do Michelangelo passariam uma mensagem subliminar. Por exemplo, aqui seria um cérebro. Eles não tinham um bom conhecimento de anatomia, que eu já falei. Então, assim, tipo que Deus não está aí dentro, né? Cercado de anjos, querubins e tal. Então, seria uma criação humana. É uma tese. Se você estiver curioso, procura, porque tem outras partes da Capela Sixtina que lembram um coração, um pulmão, enfim, é uma viagem interessante a nível de curiosidade. E esse cara, o Masaccio, provavelmente você não ouviu falar nele, ele não é assim tão festejado, né? Não é como Leonardo da Vinci, como Michelangelo, Rafael Santos, mas ele é tido como o primeiro artista do seu tempo, lógico, a considerar a fidelidade das imagens na pintura. Fidelidade. Porque o pintor medieval não estava muito preocupado com isso, não. Tanto é que tem algumas imagens com temas religiosos em que Nosso Senhor Jesus Cristo, o bebezinho, parece um adulto. Ele é pequenininho, mas com um rosto de adulto. Então, esse pintor medieval não estava preocupado em considerar a fidelidade, não, né, das imagens. Até que essa criança aqui também me parece assim um pouco adulto, né? Dá uma olhadinha nela. É porque o Masaccio, ele é um homem que vive nessa fase de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, representar as coisas da maneira como se enxergava, era o seu objetivo. E suas pinturas retratavam cenas bíblicas. Uma dessas obras é a Madonna com o Menino, né, de 1406, que vocês estão vendo aí na sua tela. Ó, veja bem, aí como é que você observa a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Primeiro, é um tema bíblico, cena bíblica. Isso lembra a Idade Média. Por outro lado, fidelidade da imagem. Isso lembra a Idade Moderna. Tá legal? Vamos em frente. O frangélico também, provavelmente você não conhece muito, ele não é muito festejado, né? Não está naqueles que são mais comentados. Mas esse cara desenvolveu um trabalho voltado para novamente da realidade, como ele se via. Vejam que é assim, tipo é algo que eles estão bem focados, né? Estavam, né, os renascentistas, preservando a fidelidade das cenas exibidas. O artista, o frangélico, ele pertenceu à primeira fase do Renascimento, né, que inclusive é o chamado 300, né, o ano de 1300 e tanto,
Em italiano é 300, 400, 500, né? Ou seja, 1.300 e tanto, 1.400 e 1.500. Então, ele é da fase do 300, né? Da primeira fase. Tá vendo? E seu trabalho apresentava a característica dessa época, mas manteve-se atrelado aos assuntos católicos, pois a sua formação extremamente cristã, sendo inclusive, olha só, gente, beatificado pela Igreja Católica. Uma época em que os católicos, na sua grande maioria, eram analfabetos, esse trabalho de catequese era feito também pelas obras de arte. Então, o Fra Angélico pinta essa cena do juízo final, um quadro. Aí o fiel analfabeto católico, ele vai associar a fala, a homilia do padre, do bispo, do cardeal, do papa, com o que ele está vendo. Assim também como os vitrais nas igrejas medievais, tá legal? Então veja que a Igreja Católica ficou tão grata a ele, reconhecendo os seus méritos, que chegou a beatificar ele, pela sua missão, pelo seu trabalho. Fra Angélico, um mestre do Renascimento que foi beatificado pela Igreja Católica. Lembrando também que muitos cardeais, bispos e os próprios papas também foram mecenas, né? Eles patrocinaram essas obras. Donatello, além da tríade dos principais representantes da Renascença, Donatello foi um importante escultor italiano do período, nascido em Florença. O lance interessante do Donatello são as novas técnicas dele, né, artísticas, e também os diferentes materiais. Veja só, ele utilizou mármore, bronze e madeira. Ou seja, os caras eram tão criativos que eles não se limitavam a utilizar somente um material, né, para poder confeccionar suas obras. Aí você está vendo aí uma das obras do Donatello, a escultura de Erasmo de Narni, general renascentista, conhecido como Gattamelata, produzida em 1453. 50 anos antes dos portugueses invadirem, né, o Brasil. Então você veja que a Itália já tinha um cara como esse Donatello fazendo uma obra dessa, né? Olha, a Luana, a nossa intérprete de livro, está lembrando aqui um negócio que eu ia até comentar, Luana, e tinha me esquecido. Ela está lembrando o seguinte: professor, o nome desses caras é o mesmo nome daquela personagem de desenho, aqueles simpáticos, né? Tartaruga Ninja, porque tinha o Donatello, né, Luana? Qual é o outro? Michelangelo e o Rafael, exato. O cara que criou aqueles personagens, o Tartaruga Ninja, provavelmente era um grande apreciador, né, dos mestres do Renascimento, e ele até contribuiu, né, digamos assim, para divulgá-los, porque cada um dos Tartaruga Ninja, né, tem um nome de um dos mestres do Renascimento. Tartaruga Ninja, que eu acho que, hein, Luana, não está mais em moda não? Nunca mais fizeram nenhum filme deles, a garotada gostava, né? Vamos lá. E o Paolo Cello? Esse aí é do 300 para o 400, né? Artista italiano que mesclava, da transição, gente, fica ligado nisso. Referências medievais de um mundo que já havia declinado com os conhecimentos científicos que despontavam naquela época. O artista valorizava a perspectiva e os conceitos matemáticos em cenas que traziam um universo fantasioso, como, por exemplo, nessa tela, São Jorge e o Dragão. Onde é que você identifica essa transição? Qual é o tema? É o tema religioso, o tema bíblico, né? São a luta de São Jorge contra o dragão. Mas tem tema religioso, característica medieval. Agora, quando ele trabalha com perspectiva, quando ele trabalha com a luz, quando ele trabalha com conceitos matemáticos, aí é renascimento. Entenderam? É uma característica do mundo que está se forjando. Entendeu? Atrelado com o mundo que está em decadência. Olha que coisa interessante. Agora, o curioso, quem vê uma obra de arte, não imagina as equações matemáticas que esses caras faziam e muito menos os cadáveres que ele dissecava. Até que para fazer esse quadro aí, do Paolo Cello, não vai ter essa questão da anatomia, obviamente. Agora, quando você vai para o Michelangelo, quando você vai para o Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, não tenha dúvida que ali também esses caras, além de trabalhar com pincéis, trabalhavam também com bisturi, né, para cortar o cadáver, para aprenderem e fazer anotações. O que tem de esboço, rascunho desses mestres do Renascimento, de peças anatômicas, é algo fascinante, é extraordinário, tá certo? Num período em que
Eles tinham que fazer isso, cara, porque hoje você não precisa partir uma pessoa, cortar ela para saber se tem um cálculo renal, né? Um aparelho, exames por imagem, não são invasivos, né? Mas para fazer uma cirurgia, como é que se aprendia? Então tinha que ter também dessas formas de aprendizagem. Piero della Francesca. Para esse artista italiano, a pintura era uma maneira de transmitir suas ideias. Ideias matemáticas e científicas. As imagens que ele produzia tinham como intenção trazer composições geométricas e valorizar as emoções. Aí tem um quadro Federico Montefeltro, né, de 1472. Né, você observa o jogo, né, como é que ele usa a luz, claridade, sombras, entendeu? É algo diferente para aquela época. Agora, uma novidade que provavelmente... o Sandro Botticelli. Não podemos encerrar essa aula sem falar nesse pintor e desenhista, nascido em Florença. Sandro Botticelli foi um dos pintores mais proeminentes da Itália renascentista. Em sua obra, ele abordou temas religiosos e mitológicos, onde se destacam a primavera e o nascimento de Vênus. Veja bem, aqui você tem a mitologia greco-romana, que lembra o quê? E lembra exatamente o classicismo, essa referência à cultura greco-romana, que é um dos traços do Renascimento. Tá? Você acha que essa obra aí também não vai ter estudo de anatomia? É claro que vai. Você está vendo aí, né, do Botticelli, né, o quadro Vênus. Observe também, né, toda a graciosidade, né, a leveza dessa obra de arte, que tem o quê, meus queridos? Aí quase 500 anos, né? E uma informação que eu não sei se você sabia. Se você não sabia também há pouco do nosso mestre Renascimento, né, que foi beatificado, você sabia que uma mulher, né? Lógico, hoje algo normal, trivial, tranquilo. Mas há 500 anos atrás, uma mulher, a classe alta italiana, Sofonisba Augussola, ela que nasceu em 1532, né, e faleceu em 1605, quebrou paradigmas, né? Por quê? Porque ela foi incentivada a desenhar e pintar, ela vinha de uma família de humanistas, né? Era a classe alta italiana, lógico, não é uma mulher das classes populares, mas de qualquer maneira, ao fato de ser mulher, ela se transformou, né, considerada a primeira mulher a ter algum destaque na arte da Europa, no Renascimento. Então vejam que é algo interessante. Eu acho até uma grande injustiça, né, dos livros didáticos que não fazem referência a ela. Grave esse nome, Sofonisba Augussola. Ou esse quadro, Partida de Xadrez, 1555. Não está bonito, não está lindo, assim, bem elaborado, a composição, né, das pessoas, as crianças, estão jogando xadrez, né? E aí você pensa, professor, eu quero conhecer essa mulher, vamos conhecer ela? Olha aqui no autorretrato. Ela pintou este autorretrato em 1556, ela, apesar de ser italiana, integra a corte espanhola, enfrentou desafios, né, pela ignorância, pela sociedade patriarcal da época, por fato de ser mulher. Entre eles, o impedimento de frequentar aulas de desenho vivo, o que limitou seus temas na arte. Como é que é isso, professor? Naquela época, o artista vai pintar um homem, uma mulher, geralmente, às vezes o modelo ficava nu ou nua, né, e ele lá pintando. É um trabalho, uma arte, né? Mas ela, por ser mulher, não era permitido a ela a participar dessas aulas, né, para desenvolver técnicas, né, chamado desenho vivo, e isso acabou privando ela, né, até de desenvolver alguns outros quadros com outros temáticos. Então ela realiza a Sofonisba, nome dela, nome meio complicado, Sofonisba Augussola, né, muitos autorretratos, e um deles é exibido junto a uma tela segurando seus pincéis, que é esse quadro que eu trouxe para vocês, né, de 1556, né, é algo que chama atenção. Porque nós estamos, não é nada não, nós estamos falando aqui de quase que 500 anos atrás, num universo dominado pelos homens, né, bastante conservador, tá? Uma mulher se destaca, como sempre se destaca. E aí é interessante, por justiça, fazer referência a Sofonisba Augussola. A nossa aula é muito breve, pessoal, eu quero até sugerir que vocês pesquise mais, né, sobre algumas informações que a gente vai aqui pincelando. Pincelando é legal porque eu estou falando dos artistas, né? Mas aprofundem, né? Porque
é algo que não é assim tão comentado, né? Sobretudo nesses livros didáticos da vida, né? Vamos para a ciência, já falamos de renascimento literário, falamos de renascimento científico, agora vamos para, falamos do renascimento literário, renascimento artístico, e agora vamos para o renascimento científico. Vamos começar por ele, por esse polonês, Nicolau Copérnico. Ele negou a teoria geocêntrica. Olha a etimologia, geocêntrica. É aquela tese que ele defendia de que a Terra, geo, era o centro do sistema planetário. A igreja se apegava muito, né, à teoria geocêntrica por um argumento teológico. Dizia o seguinte, ora mais, o planeta que é habitado pelo homem, pela criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus, seria lógico que ocupasse o centro do sistema planetário. E que os outros astros, inclusive o Sol, giraria em torno da Terra. Aí lá vem o Nicolau Copérnico, observando os astros com luneta, fazendo anotações, passando noites e noites em claro, né? E aí ele chega a essa conclusão. Ele afirma, a Terra não é o centro do universo, é um planeta que gira em torno do Sol. Ah, meu amigo, aí o mundo desabou em cima da cabeça iluminada do Nicolau Copérnico. Não, você está desafiando a igreja, meu irmão, né? Porque a igreja afirma que a Terra é o centro, teoria geocêntrica. Agora, com esse lance de Sol, o senhor está dizendo que não é mais a Terra, que seria então o quê? A teoria heliocêntrica, hélio, Sol. Ah, meu amigo, qualquer criança da sua rua sabe que é o Sol que ocupa o centro do sistema planetário, né? Mas naquela época, pessoas foram para a fogueira, viu? Tribunal da Santa Inquisição, por defender isto, tá bom? Não tinha, a Luana está dizendo que não tinha inventado a NASA ainda, né? E aí as fotos satélite, antes da NASA, porque está aqui o Copérnico, apesar nem ter a NASA não é, Luana? O Copérnico, ele já, peraí, com base na observação, galera, com base no método científico. O que é isso? Renascimento, meu irmão. Porque antes se dizia, é dessa forma, acredite e pronto, e acabou. E não, agora o Copérnico, não, peraí, você tem que me provar porque que é assim. Na sequência vamos ter o Galileu Galilei, ele que descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, tudo na observação. Satélite de Júpiter, foi perseguido e ameaçado pela igreja, ele foi obrigado, inclusive, a negar publicamente suas ideias e descobertas. Este Galileu Galilei, ele acabou inquietando muito, sabia? Porque, inclusive, rapaz, tem um momento lá que ele... Mas eu imagino quanto foi doloroso para o Galileu Galilei, ele sendo um cientista, né? Um cara que falava com base nas observações que ele tinha feito ao longo da vida dele, sendo interrogado por pessoas que não sabiam muito menos do que ele, né? E ele ali, pacientemente, respondendo, né? E até teve um momento lá que ele pergunta assim, vem cá, quem foi que criou o mundo, né? Aí, eu estou aqui resumindo e caricaturizando também, porque o tempo já está se esgotando, nossa. Ele perguntou assim, quem criou o mundo? Foi Deus, foi. Vem cá, qual é a lâmpada do mundo? O Sol. Aí ele perguntou, Galileu Galilei, aos seus inquisidores, se quem criou o mundo foi Deus, que é a inteligência suprema, onde é que ele deveria colocar a lâmpada que ilumina o mundo? O silêncio. Porque a inteligência, não precisa nem ser a inteligência divina, né, para dizer o seguinte, se você tem uma lâmpada para iluminar um cômodo da sua casa, vai colocar essa lâmpada no canto? Você vai colocar essa lâmpada no chão? Vai colocá-la no centro, né, para iluminar de forma mais ou menos equidistante o cômodo da sua casa. Então, calaram, porque a resposta iria confirmar o que ele estava dizendo, que o Sol era o centro, né, que o Sol ocupava o centro, em torno do Sol orbitavam os outros astros, inclusive a Terra. Entendido? Então, aí, né, mas a igreja não podia admitir que esse cara estava certo, né? Então, ele foi forçado a admitir. Inclusive, ele tinha uma filha que era freira, que ela chegou a pedir até, pelo amor de Deus, papai, negue o que o senhor afirmou até hoje, porque senão o senhor vai ser morto. Aí ele, minha filha, é o jeito, né? Eu vou ter que negar. Aí ele foi lá. Imagino eu o sacrifício que ele fez para negar tudo aquilo que ele tinha como provar para qualquer pessoa que ele estava certo. Mas aí, a mentalidade da época, né, a tradição, o poder da Igreja Católica, ele negou. Dizem que quando ele ia descendo nas escadarias, onde ele estava
Depois que eu nego, né, de fato é a Terra que é o centro, eu me equivoquei, enfim, peço desculpa. Disse que quando ele ia descendo, ele teria dito baixinho, contudo ela se move. Ou seja, porque também era outra polêmica danada, porque a igreja dizia que a Terra, que a Terra era estática, que a Terra não se movimentava. E ele dizia o seguinte, duas teorias que ele se bateu na época, né, com a igreja, que não era a Terra, e sim o Sol, o centro, e que a Terra girava em torno do seu próprio eixo, coisa que qualquer criança da sua rua sabe. Qualquer criança da sua rua sabe que tem um movimento em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação da Terra, e o movimento de translação, né, em torno do Sol. Ok? Pois ele teria dito, contudo ela se move. Ela não está estática, né? Ela não está parada ali. Ele acreditava o seguinte, que a Terra estava parada e que o Sol era que se movia, porque todo dia a galera via o Sol nascendo e o Sol se pondo. Sol nascendo, o Sol se pondo. Aí eles imaginavam que a Terra era estática, tá certo? E aí o Galileu Galilei não foi morto, mas foi condenado à prisão domiciliar, né? Ficou em casa estudando, eu imagino quanto que este homem não sofreu. Viva o Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. Vamos para as questões e o tempo urge. Vou até ter que ler um pouquinho mais rápido, porque aqui você tem dois textos, um do Nicolau Copérnico e outro do Leonardo da Vinci, né? Dois mestres do Renascimento, né? A arte, ciência, astronomia e tudo. O Copérnico vai dizer, depois de longas investigações, rapaz, esse povo não brincava não, convenci-me de que o Sol é uma estrela fixa, né? Isso aqui é o Copérnico, mas o Galileu vai confirmar tudo isso e vai aprofundar. Rodeada de planetas que giram em torno dela e que ela, o Sol, é o centro e a chama. Né? Que além dos planetas principais, há outros, né? Há outros também que orbitam, né? Em torno, satélites e tal. Eu não duvido que os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-me ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, fortes argumentos, comprovações das demonstrações que darei nessa obra. Se alguns homens ligeiros, ignorantes, aqui ele está sendo até generoso, né? Quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura, no caso a Bíblia, né? Sagrada Escritura, aqui torço o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemática. Então é o seguinte, as autoridades da Igreja Católica que tratem de temas teológicos, né, dogmáticos, mas verdade matemática só pode ser julgado por um par, outros pelos pares, né, ou seja, por matemático. Vamos agora ouvir o Leonardo da Vinci. Aqueles que se entregaram à prática sem ciência são como um navegador que embarca em um navio sem leme e sem bússola, aquele jogou pesado. Ciência se faz com instrumentos, e ele fazia com a luneta, né? Ele observava. Tá certo? Sempre a prática deve fundamentar-se em boa teoria. Antes de se fazer de um caso uma regra geral, experimente-o 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem o mesmo efeito. É o método científico, meu povo. É o método científico. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passa por demonstrações matemáticas. Então, sem demonstração matemática, meu caro, eu gosto muito de você, você é meu amigão do peito, mas isto não é ciência, tá? Isso não passou por demonstração matemática, não é a verdadeira ciência. Então, ouvimos aí dois monstros sagrados, né, digamos assim, do Renascimento, que é o Nicolau Copérnico, tá? E o Leonardo da Vinci. O que essa questão pede? Um aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para exemplificar o racionalismo moderno vamos para as alternativas. A fé como guia das descobertas? Não, meu povo. Se tanto o Copérnico como o Leonardo da Vinci diz, rapaz, tem que testar, tem que fazer cálculo matemático, né? Não, tem que observar direitinho, tem que repetir. Então, não basta assim ter a fé. A fé é importante, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, mas em se tratando de ciência tem que testar. Elimina A. B. O senso crítico para se chegar a Deus também está errado, né? Os temas que eles estão discutindo são temas astronômicos, se é a Terra ou é o Sol que fica no centro, você está entendendo? Agora, o que diz a alternativa C? A limitação da ciência pelos princípios bíblicos. Eles não concordam, eles divergem,
Eles respeitam, é bom que se diga, viu, pessoal? Não é que sejam ateus, né? Não, de forma alguma, eles não estão querendo enfrentar a Sagrada Escritura nesse sentido teológico, de que quem não acredita em Deus, não. Sem deixar de manter o respeito, é por conta da época que eles viveram. Eu falei, é o caso do próprio Galileu Galilei, que tinha uma filhinha que era freirinha, né? O que diz a alternativa D? A importância da experiência e da observação. Pronto, fechou. Importância da experiência e da observação. Esta alternativa é a perseguida, a desejada, a cobiçada, a alternativa correta, a alternativa D, né? Tanto o nosso amigo Nicolau Copérnico como o Leonardo da Vinci, naqueles dois textos que nós lemos, eles evidenciaram a importância de fazer experiência, de fazer observação nas anotações dos cálculos. O que é que tem de errado na alternativa E? O princípio da autoridade e da tradição. Porque autoridade e tradição remete, meus queridos, para o poder da instituição da Igreja Católica. Legal? Beleza? Então, meus queridos, nós vamos encerrando por aqui as nossas 2 aulas de hoje, né, sobre o Renascimento, Renascimento científico, Renascimento literário, Renascimento artístico. Tá legal? Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.